A Ju voltou de férias, a Fabi também apareceu. A Ju tava de férias desde o ano passado. Tava em Aspen, voltou agora. Enfim. É bom estar com vocês, quinta-feira, dia 27, nosso grupo de estudo. Fico esperando da quinta-feira, véspera do eclipse, né, no sábado. E vamos que vamos. E aí, para quem não está familiarizado, a Ju não pegou essa parte, assim, a gente mudou um pouco a dinâmica. A gente continua fazendo a leitura no começo, e aí trocando um pouco sobre o livro. Ainda estamos lendo o livro Os Luminares, já estamos na terceira parte. E depois, numa segunda parte, a gente está lendo um mapa. Eu estou lendo o mapa de uma figura pública para dar uma dinamizada e tal, para a gente conseguir ter alguns exemplos. E hoje a gente vai ler o mapa do Gilberto Gil. O mistério sempre há de aparecer por aí, né? Essa é uma frase da música dele que eu adoro. Sempre há de aparecer o mistério. E E aí a hoje, gente vai. hoje, hoje é aniversário, seria aniversário do Renato Russo hoje. Hoje é aniversário do Renato Russo? Nem sabia. Era um bom É, mapa também para a gente ver, né? é, Vamos ver depois. Mas enfim, aí no livro ele já está avançado. E aí, para quem não está acompanhando, pode parecer um pouquinho mais complicado. Porque o livro ele já está correlacionando, já está falando de uma dinâmica familiar. Então a gente falou primeiro da lua, disposição emocional, o símbolo da mãe, todas essas questões. Depois a gente falou do sol, o pai como símbolo, essa coisa da autonomia e tal, essa coisa do vir a ser, né? E agora ele já está falando de um contexto, né? Já está contando a história de uma família e já está mais rápido, né? Já dando vários exemplos, tanto do sol, quanto da lua, quanto dos aspectos e tal, e da questão familiar. Então, só para a gente pensar sobre isso. E aí, hoje eu atendi uma menina, só para contextualizar, e ela me falou: a pessoa que tem o sol de casa 2, o pai, ele precisa ser provedor, senão a pessoa tem problema. E eu não tinha pensado nisso, e aí tem alguns livros que falam isso, né? Que o sol, ele representa o que o pai vai nutrir. A casa 2 tem essa questão de valores e dinheiro, e aí é como se o pai precisasse ter essa referência de sustentação, senão a pessoa tem essa ausência e tal. Eu não sei se eu concordo muito não, porque eu acho que aí fica um peso, né? Porque eu acho que a pessoa que precisa, o pai pode ensinar, né? Pode passar essa coisa da potência, da força, né? Vamos fazer, vamos buscar e tal. Os valores do pai pode até vir por Valores, aí, né? né? Porque Mas mesmo não, porque se o pai só sustentar e não ter esse ensinamento, né? Através da vivência, acho que falta do mesmo jeito, né? Depois. Mas enfim, só puxando assunto. E aí vamos ler uma partezinha. E você já se acomodou aí então, Fabi? Já tá do lado da janela? Tá ventando bem aí, não? Arejado aí? Já tô acomodada já. Falta só umas Já dá para tomar café. As plantinhas foi, não? Algumas. Por quê? Outra você jogou fora? Deixei lá no prédio, no outro prédio. Tinha Ah, é? bastante espaço lá. Aqui eu quis dar uma enxugada de planta. Entendi. Deixou as filhas lá, tá vendo? Eu sou como é, desnaturado. Pois é. Enfim, aí vamos ler uma parte, depois nós troca um pouco para entender. E chegou aí para vocês? Chegou. Fabi que voltou, pode. Posso Você ler? tá muito cansada. Não, tô de boa. Então tá bom. No A gente bem é começou aqui. hora? Bem é hora. Bem, é hora de nos voltarmos para o mapa de Bill, ver mapa 3. O círculo exterior mostra as progressões para o 1º de agosto de 1943, logo após o nascimento de Poe. Além disso, não se esqueça que os trânsitos sobre o mapa de Bill na época do nascimento de seu filho são as posições natais do mapa de Poe. Ver mapa 2. No início, fiquei surpreso com algumas das progressões e trânsitos sobre o mapa de Bill, na época do nascimento de Poe. Se você os analisar bem, entenderá o que quero dizer. Há um stellium progredido em Virgem,
O Sol progredido está a 12 graus de Virgem, Mercúrio progredido a 11 graus de Virgem e Vênus progredido a 9 graus de Virgem. No mapa de Bill, qual a casa atingida por eles? Audiência. A cúspide da casa 5. Howard. Sim, a casa dos filhos. Concentre-se em Vênus progredido na cúspide da 5. Ele forma algum aspecto com o mapa de Bill? Audiência. Um trígono exato com Urano na casa 8 de Bill. Howard. E como você interpretaria esse trígono progredido? Audiência. Está acontecendo alguma coisa nova na vida de Bill, algo estimulante e positivo. Como é Vênus que entra na casa 5, a dos filhos, e forma um trígono com Urano, sugere que Bill contente ou excitado com o nascimento de Paul. Howard. Concordo, apesar de ter sido um novo e tórrido caso amoroso. Quem sabe o que Bill andou aprontando no Canadá? Talvez ele tenha conhecido alguém que não sabe que o Bill que resistiu ao uniforme da Royal Air Force. Mas não é isso que quero falar. As progressões mostram o significado interno de evento e esta é uma das melhores progressões que alguém poderia ter na época do nascimento de seu primogênito. Ainda por cima, um menino. O Sol progredido de Bill, em sua casa 5, também está se aproximando de um sextil com seu Netuno na 2, o que me levou a imaginar que Bill deva ter se valorizado mais. Pode subir, por favor. Me perdi aqui. Espera aí. Bill se valorizado mais. Agora que tinha um filho, se valorizado mais, agora que tinha um filho. E veja o ascendente progredido de Bill, a 22 graus de Câncer. Em, bem em cima do seu nó do norte natal. O signo do nó do norte mostra as qualidades que deveríamos tentar desenvolver em nome do crescimento e da evolução. O ascendente progredido está ativando seu nó do norte em Câncer. Eu interpretaria isso como uma oportunidade que Bill teve para aprofundar o contato com sua capacidade de cuidar e proteger. Não rotularia essa progressão como ruim. É uma oportunidade para que os sentimentos de Bill se abram e se expandam, sabendo das dificuldades mútuas que Bill e Paul tiveram mais tarde. Fiquei surpreso por encontrar essas boas progressões para Bill na época do nascimento de Paul. Aqui tá o mapa. Hum. Deixa eu ver um negócio. Eu vou parar um pouquinho, Fabi, só para. Oi, Juliana. Inês já tava, a Roda chegou. Quem mais chegou? Bem, desculpa o atraso, achei que era 7h30. Ah, não, a gente desconta depois, tá tudo bem. A Esther também chegou. Boa noite. Agora, Oi, Esther, tudo bem? Boa Agora eu não noite, sei, tudo bem? agora eu não sei se fica muito complicado o que está sendo escrito no livro, né? Porque ele está correlacionando as progressões com o mapa. E aí eu não sei se vocês estão familiarizadas, né, com a linguagem. Então, a progressão é um método de previsão, que é a lua progredida e a lua pré-natal. Então, a gente tem alguns métodos de previsões, e as progressões elas vão falar sobre uma dinâmica interna. Como é a lua, né, propriamente dito, a lua progredida. Então, ela caminha, se eu não me engano, 1 grau por ano. Mais ou menos nessa base de cálculo. E aí a gente tem um mapa progredido. Todo mapa tem um mapa progredido, que a gente calcula, né? A gente usa isso nas previsões e tal. E tem algumas curiosidades, por exemplo, o retorno de Saturno, que demora 29 anos e alguma coisa, 0,5, alguma coisa, ele coincide com o retorno da Lua progredida. É ao mesmo tempo. Então também tem um contexto de um amadurecimento interno e tal. Então tem algumas curiosidades. Na prática, o que ele está trazendo é que
a transformação interna está sendo simbolizada pelo mapa da Lua progredida, nesse exemplo que ele está dando. Então tá pegando ali a casa 5, tá as questões com filhos e tal. Então tem uma história aqui acontecendo. O filho meio que tem um desgaste com o pai, e isso é visto também no mapa do filho, também no mapa dele e tal. Depois eu vou repassar. Eu fiquei de fazer semana passada, não consegui fazer, para saber se a gente consegue dar continuidade nesse texto, ou se vai ficar muito complicado, porque tem gente que não, quando tava falando do Sol e da Lua, acho que estava mais fácil. Porque tem essa questão mais de psicanálise, né? Essa coisa fica fácil de interpretar. Agora, como é mais astrológico, eu acho que fica mais complicado. O que que vocês acham? Alguém me Eu ajuda? penso que, às vezes, sem a gente pôr o mapa e ir colocando tudo que ele está falando e a gente ir olhando aqui, porque não dá para você ler e olhar no mapa ao mesmo tempo. A menos que você ponha o mapa e vá chamando a atenção para cada coisa. Para a gente entender onde que está o progredido, onde que está o mapa de um, onde que está o mapa do outro. Porque lendo assim direto, realmente fica confuso. Se você não Eu está acho olhando que no que ele está falando. Não é, Fabi? é. Eu acho que teria que ser tipo quando a gente lê um livro mesmo, que quando a gente está lendo o livro físico ali na nossa mão, a gente vai consultando, né? Então lê e olha. Então eu não sei como que seria a dinâmica para fazer isso no Zoom, Uhum. né? Para manter o texto aberto, ou eu leria, ou alguém, quem fosse ler, leria o texto no próprio notebook e você deixaria o mapa aberto e fosse explicando simultâneo. Uhum. Ou então parar por aí para deixar pra depois, né? Sei lá. Porque realmente só ler, você não, eu, eu já estudei progressão, já estudei trânsito junto com a progressão, já fiz previsão, mas isso aqui fica meio confuso, Tá. porque você não está olhando o que ele está falando aí. Fica difícil. É, Sem contar que a gente atrapalha o mapa de quem que é, porque tem três mapas aqui na conversa. E eu confundo toda vez quem que é o Bill, quem que é o Paul e quem que é mais não sei quem aí. Então, é muita gente para muita conversa que a gente não sabe. Então, pronto, é isso aí que eu acho. Ai, foi ótimo, Alba. Eu tive que montar uma historinha, porque eu não pego todas as lives de vocês, né? Para gravar que Paul era o menino e agora também já esqueci, tá vendo? Não é só você. mas Não dá. no geral, eu acho que até aqui a gente conseguiu. Tem algum microfone que vai ficar bem esperto, tá dando interferência. Tô No geral, para a gente resumir, até aqui, o nome do livro é Os Luminares, que é da Lins Green, do Harvard Stas Portas. É um livro muito bom de astrologia e tem uma relação com a questão da psicanálise, porque a Lins Green e o Harvard, eles são da escola junguiana, lá na Califórnia, lá, então eles são, tem um estudo lá, dentro desse sentido, dessa análise. Então esse livro é muito bom porque ele traz para a gente, principalmente, a percepção da relação com a origem, com a primeira, com a segunda infância, e como isso dá o resultado do aspecto em si, ou como o aspecto dá o resultado na vida, e como depois a gente vive a consequência. Então a gente falou muito, assim, então, por exemplo, a gente falou primeiro da Lua. Então, uma Lua que tem um aspecto desafiador com Saturno. E aí, naturalmente, isso é simbolizado com uma relação seca, de cobrança, distante com a mãe, que marca essa primeira infância e tem esse registro do inconsciente na profundidade da psique da pessoa, e isso tem uma repetição e uma necessidade de aprendizado na vida, que depois vai trazer uma certa melancolia, um certo distanciamento emocional, uma certa tristeza, né? Então a gente passou
por todos os aspectos da Lua. E aí, inclusive, no texto ela trouxe as deusas, né? Hécate, a própria Lilith e tal, que tem uma referência sobre as fases da Lua. E aí ficou muito marcado para mim essa questão da reatividade do inconsciente. Então, como a Lua não é uma coisa que a gente pensa, ou como o inconsciente, né? Não é uma coisa que a gente pensa, elabora e age diretamente, é uma coisa que simplesmente emerge e não é uma coisa moral, né? Ela reage, né? Reage a essa coisa assim de reação. Então, é legal, porque, por exemplo, hoje eu atendi uma menina e ela tem, né? A Lua em oposição a Vênus. Que na prática a pessoa ela é muito sugestionável. Então, a Lua em oposição com a Vênus, a pessoa tem dificuldade de falar não. Ela tem dificuldade de se posicionar, ela vai sendo muito boazinha. Que na prática, isso é um resultado. Só que se a gente for pensar na origem, a pessoa tem medo de não ser aceita, tem medo de não ser querida, que também vai simbolizar uma relação desafiadora com a mãe. Que aí nesse livro, inclusive, trouxe uma questão de disputa, onde a mãe tem um certo ciúmes e tal, e aí tem esse resultado. Então a gente passou pela Lua, né, dentro desse sentido, e é legal a gente conseguir ter essa percepção. Depois, na segunda parte do livro, a gente falou sobre o Sol, que eu já falei aqui o exemplo, então o Sol como símbolo de se apropriar da gente mesmo, um símbolo de individuação, um símbolo de realização, um símbolo de é, essa coisa do eu sou, né? E aí ele trouxe alguns exemplos no sentido da pessoa romper com esse acolhimento familiar e conseguir se apropriar de si mesmo e tal, que é uma relação. E aí tem até umas curiosidades, por exemplo, o ascendente ele faz uma quadratura natural com a casa 4, que é a origem, família, o pertencimento, que faz uma oposição natural com a casa 7 e que também faz uma quadratura natural com a casa 10, né? E a casa 10 fazendo essa oposição com a casa 4, né? Então, isso traz uma ideia para a gente que o conforto em si, ele não é natural. O natural é o desconforto, né? Porque é através do desconforto que a gente vai ter o impulso de buscar a nossa individualidade. É sobre isso, assim, é sobre buscar essa força interna. E aí a vida vai proporcionando esses estresses, né, natural, para que a gente consiga ter impulso necessário para buscar quem a gente é, né? E aí isso não é só astrologia, isso é a dinâmica humana. A astrologia é só uma linguagem, né? Então, por exemplo, o adolescente, ele cria essa revolta, né, com os pais e tal, nessa fase, que naturalmente é um impulso para que ele vá buscar a vida dele, para que ele vá buscar trabalhar, para que ele vá buscar estudar, para que ele vá buscar a independência dele. Porque senão ficaria muito cômodo, né? Então, isso é a natureza funcionando, que a gente, pelo olhar da astrologia, a gente consegue ver por esse viés, né? E aí foi muito legal, assim, perceber tudo isso. E aí, uma outra coisa que eu gosto de enfatizar, eu não sei como que é para vocês, mas para mim, primeiro que eu comecei a estudar astrologia, eu nem estava entendendo muita coisa, eu estava ali porque eu estava gostando, assim, tava me cativando, mas eu não estava entendendo muito, assim, falando assim, nossa, hoje que eu olho assim, eu falo assim, gente, porque imagina a gente estudar um mapa sobre o que a gente já é. Então, se a gente já é, por que que a gente estuda? Não faz muito sentido. Para mim, não fazia muito sentido. Você fala, gente, se eu já sou isso, por que que. E, na verdade, tem uma história. Você não sabe o que que a minha filha gravou de você? Isso daí. Ela se Fica... mata de rir cada vez que ela lembra. Para que que eu vou estudar o mapa? Se eu vou falar de mim para mim, eu já sei quem é que eu sou. Você lembra que você falou isso? Essa é a Ela se frase dele. mata, ela se mata de rir de lembrar. Eu sempre falo isso. Mas é que, na verdade, a gente não nasce pronto. A gente vem com uma oportunidade de ser. E aí, né, a gente vai meio que sendo levado pelas pessoas, pela circunstância, pela família, pela cultura e tal. E o mapa ele vai falar assim: não, você é isso aqui é seu caminho. Isso aqui é sobre você. E às vezes confirma, né, o que a gente já sabe, mas só de confirmar e a gente conseguir falar assim: ah, que legal, esse aqui é meu caminho mesmo, já ajuda, né? Porque às vezes a gente se perde no meio do caminho. Enfim, o que que vocês acham? Tudo bem? Até aqui eu consegui explicar? Mas aí o que que você quer fazer?
Então, na verdade, eu estou resumindo, e aí, vendo agora com mais calma, eu acho que a leitura do livro ela não vai ser produtiva porque ela vai ficar muito distante para a gente entender. Talvez a E aí gente possa depois, voltar depois que a gente fizer outro estudo com você. sim. Ah, a gente pode começar outro livro, né? Eu posso separar um livro depois para a gente conseguir trocar. Uhum, tá Acho bom. legal. Eu acho que tá bom. Porque se for para embananar, é É, melhor não não, vai né? acabar complicando. É, também acho. Mas é legal a gente conseguir trazer esse resumo. O que que É, vocês acham? Como que vocês veem? Qual que é a dúvida de vocês nesse sentido? Tem, não? Olha, eu acho sábio, porque assim, aqui são pessoas em níveis diferentes, né? Então, para todo mundo acompanhar, ai, passou um gato aqui na frente. Passou lá onde? Da Juliana, eu só vi um rum. Então, assim, mais uma gateira no grupo. É, como são muitas pessoas e tem as pessoas que assistem também depois, né? Para não ficar uma coisa maçante, desgastante, como cada um tá num estágio diferente do aprendizado, então é levar para esse lado pode ser que desmotive quem está começando, Ah, sim, né? sim. Então, pensando nesse lado, é sempre legal começar um livro novo também, né? Vou começar. Eu vou separar De repente, pegar um livro um pouco mais curto, né? Não, vou pegar um livro de 750 páginas. Às vezes pega um menorzinho, daí a gente consegue fazer uma coisa mais eficaz. sim. Livro é o que não falta, né? É só olhar aí atrás de você. Ah, eu gosto de livro. Eu gosto de livro. Na verdade, o que eu quero. Eu já tinha marcado aqui para separar. Quer dizer, eu já tinha separado aqui para a gente conseguir ver. Eu queria voltar para o lance dos mitos, que eu acho legal Eu essa acho história muito dos mitos legal. na astrologia e tal, né? O mito de cada signo, né? Aham. Tem um Legal. livro de mitologia muito legal, Astrologia e Mitologia. É, Esse, esse livro, inclusive, as minhas alunas foram comprar e ele está custando caríssimo, porque a Madras, ela não faz mais, tem que encomendar. E aí até uma das minhas alunas escaneou o meu inteirinho e está vendendo em PDF. Está ganhando até dinheiro vendendo esse livro. Eu e vou pegar, aí, você vê a capa. aproveitando hoje, que a gente tem aí o eclipse, né? No Ó, signo esse aqui. de Ah, Áries. tá. Acabei de ver aqui na estante virtual, tá R$ 105. É, na Madras ele está R$ 400, mas ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu uso Qual muito livro que é? astrologia e mitologia, seus arquétipos e a linguagem dos símbolos. Ariel Gutman e Kenneth Johnson. Ah, tá. Não Ele é lembro. muito Acho que legal. esse aí eu não tenho, não. Mas eu tenho Tem um outro aqui. Eu queria aproveitar o deixa que tá todo mundo aqui, a gente já veio aqui tomar um café, sobre o mito de Áries. Aproveitando que a gente está no eclipse ariano, a gente podia aproveitar e ler para ver se esse livro presta, se a gente pode continuar nele ou não. Só um trechozinho. E aí eu vou aproveitar que a Fabi já está aí, já está lendo. Vamos Já lá. chegou aí, não? Chegou. Vamos ver se funciona Vamos. isso? Dos mitos do Ares. Peraí. Peraí, deixa eu tirar meu. Dos mitos do Ares. Ares, o primeiro signo, pertence ao elemento fogo. Sua representação na natureza é a faísca, a ignição, a fagulha, que pode gerar um grande incêndio. A imagem que melhor representa é o ariete, tronco de madeira, geralmente com cabeça de carneiro na ponta, usado nas guerras para abrir à força caminhos, derrubando os obstáculos, conquistando novos rumos. Além desta,
Outras metáforas também estão associadas a esse signo: a primavera, o amanhecer, a semente, o chapéu, o clarim, o arauto, o foguete, as chaves, a Fórmula 1, os telhados, os heróis, os objetos fálicos. Seu animal símbolo é o carneiro e o galo, sua ave consagrada. Sua arma favorita é a espada curta, símbolo da luta pessoal e do corpo a corpo. Outras armas também o representam, são o revólver, a catapulta, a baioneta. No corpo humano, Áries rege a cabeça e o rosto. Seu planeta regente é Marte e tem como principais características aceleração, impulso, iniciativa, pioneirismo, afirmação do ego, individualidade, liderança, coragem, franqueza, honestidade, fidelidade, entusiasmo, energia vital, amor à vida, impaciência, precipitação, ingenuidade e ação. É chamado a criança do zodíaco. Seus mitos mais importantes são os seguintes. Áries, filho de Zeus e Hera, era chamado de grande deus da guerra. Para os romanos, que chamavam Marte, ele era o pai de Rômulo e Remo, fundadores de Roma, sendo assim muito cultuado por eles. Para os gregos, era sinônimo de força bruta e cega. Era o espírito da batalha que se rejubilava com a carnificina e o sangue. Sófocles o chamava de flagelo dos homens, o bebedor de sangue. Era odiado por todos os olímpicos, com exceção de Afrodite. Palas, Atena, considerava-o a encarnação do mal. Seu pai, o grande Zeus, condenava seu rude comportamento e sempre colocava contra ele. Havia uma versão na qual era somente filho de Hera. Na verdade, nas representações mais antigas pré-helênicas, Ares seria o título do chefe militar de Hera, cujo emblema era um javali selvagem. Quando o culto olímpico foi instituído, a função do deus da guerra foi atribuída ao chefe militar. Sendo Áries um signo de fogo, eles costumam lidar com as suas emoções de forma distanciada. Assim, essa rejeição que os olímpicos tinham com relação ao Deus não o afetava. Os arianos enfrentam seus problemas sentimentais com a mesma coragem que encaram as batalhas. Logo encontram uma solução. A questão tem que ser resolvida, mesmo que o que você resolve esteja errado. Esta é uma frase tipicamente ariana. Tem sempre disposição para começar de novo. E uma vez foi queixar-se de Atena com Zeus. Este, porém, olhando com desdém, replicou: Não venhas choramingar perto de mim, inconstante. És para mim o mais detestável dos deuses que mora no Olimpo, pois amas sempre a discórdia, as guerras e as batalhas. Tem o espírito intolerável e teimoso da tua mãe Hera. Mal consigo contê-la com palavras. Penso, portanto, que foi por causa dela que sofreste desse modo. Não permitirei, porém, que sofras, pois és meu filho. Se, insolente como és, fosses filho de qualquer outro dos deuses, teria sido rebaixado de há muito entre os filhos do céu. Seu habitat preferido era a Trácia, país selvagem de clima rude, rico em cavalos e percorrido por hordas de violentos guerreiros. Lá viviam terríveis amazonas, tidas como descendentes do deus. Áries movia pelo impulso e pelo uso da força, não valorizava a ideologia. Era um mercenário por excelência. Seu reino eram os campos de batalha. Nestas, era comparado por um cortejo de divindades terríveis. Ênio, a destruidora das cidades, Eris, a discórdia, Deimos, o terror, Phobos, o medo, e, segundo alguns autores, Queres, os gênios da morte.
Na Guerra de Troia, algumas versões contam que ele descia do Olimpo em seu carro de fogo e lutava indiscriminadamente, ora pelos gregos, ora pelos troianos. Trocava de lado para manter acesa a chama da batalha, refazendo sua energia através da luta. Áries é um signo que conta sempre com a própria força para vencer os obstáculos e abrir os caminhos. Marte, seu planeta regente, representa a energia vital. Como Deus, os arianos refazem sua energia em ação. Sendo assim, o desafio é a sua força motriz. Muito Sim. legal, hein? Você achou? Gostoso de ler. Não sei se foi bom para ouvir, mas Você lê bem também, né, Fabi? Você na essa interpretando. voz fanhosa. Tem alguma Ariana aí, não? Tem a Lua. O que Adoro. você acha, Juliana? Você que fala, né? Adoro. Olha, eu vou falar para você que a astrologia para mim foi meu divisor de águas, porque até então eu era briguenta, eu era ranheta, porque a Lua, né? Ai, se dava sono, eu era a pior pessoa do mundo, mas eu não era. Sabe essas crianças que lutam para dormir? Eu era assim, só que era um adulto que lutava, não queria dormir, aí ficava com sono, era uma confusão. Quando eu fui estudar astrologia, a minha mestra, ela falou, essa tua lua, Juliana, era bom você praticar um esporte. E aí eu virei atleta. Desde então, eu tô com sono, eu corro para dormir porque eu preciso descansar, porque eu tenho que treinar. E eu falo para todos os arianos que eu encontro, vai fazer um esporte, faz alguma coisa para gastar essa energia, porque senão os bichos eles são chatos, né? Eles são encrenqueiros. Mas assim, eu amo. Eu acho que essa energia de impulso, de atitude, não sei se é porque eu tenho a lua em Áries, eu adoro essa coragem, sabe? Eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu faço coisas assim que às vezes eu até falo, nossa, que perigo que tu é, né? O ariano ele é meio perigoso por causa disso, porque ele vai, né? E eu gosto da minha lua, eu não reclamo dela, não. Eu tenho sol em aquário, então dá uma eletrizada, né? Mas eu sou a maior fã dos arianos. Eu falo, gente, os bichos, todos são muito necessários, né? Mas o ariano, esse negócio dele ser o jovem que vai, né? Uma vez eu vi um mito que Zeus falava para Ares ir para a guerra. Ele, né? Os campos de batalha, eu já fui de Umbanda, né? Então a gente falava muito de Ogum. E aí ele falava para ir para os campos de batalha, né? Nas músicas da Umbanda tem muito falando disso, dos campos de batalha. Porque ele era, por ele ser muito impulsivo, ele fazia muita besteira, né? Então, tipo, ele não era um bom comandante, mas ele era um bom guerreiro. Então, diz que Zeus mandava sempre ele ir para a guerra para ele poder resolver lá, porque lá no Monte Olimpo era só besteira que ele fazia. Eu gosto muito do impulso. Eu tenho uma anotação que eu fiz aqui no livro, posso ler? Que fala Pode, aqui. pode. Ó, Ares recebeu a proteção de Atena por muitas razões. Atena era padroeira da arte da tecelagem e o carneiro dava lã em abundância, o material de tecelagem por excelência. Outra coisa ainda mais importante é que Atena nascera já adulta da cabeça do seu pai Zeus. E Ares rege a cabeça na astrologia médica. Esse foco na cabeça denota uma ênfase muito mental ou intelectual, seja ligado a Atena, a deusa da sabedoria, ou ao signo de Áries. Não pensamos normalmente em Áries como um signo excepcionalmente mental, mas quando Mercúrio, Urano ou o asteroide Palas Atena estão em Áries no horóscopo, há normalmente um intelecto poderoso, talvez mesmo dominador. Eu achei legal essa associação da cabeça, né? Porque eles falam, né, dos arianos ter os problemas na cabeça. Eu É acho isso, mais legal é que funciona, né? Não tem jeito. funciona. Né? Ô, Carol, e como que é para você o lance da Vênus em Áries? Ai, que engraçado. Que delícia. Então, agora tá um pouco mais resolvido, mas em muito tempo da minha vida era um bora, vamos, se não vamos nos relacionar rapidamente, não vamos mais. E bora. Então era uma coisa de uma velocidade, de um me jogo, intensidade, né?
Então tem essa coisa assim de unindo ali meu sol pisciano e minha lua extremamente romântica ali, canceriana. Imagina essa combinação maravilhosa. É muita entrega, paixão, romantismo. Se não for, não vamos. E aí a Vênus ali presente ali em Áries falava tchau, não tenho paciência não para te esperar você decidir se vai ou não. Então, se não tinha essa mesma entrega, e aí depois, com a maturidade, você vai absorvendo mais que as coisas não são assim, né? Não podem ser levadas dessa maneira. Que a A gente tem que. maturidade faz toda a diferença para os arianos, né? Sim. O que eu acho legal também de pensar, aprofundar um pouco, é que agora o Netuno ele vai ingressar em Áries, né? E aí é um trânsito que é lento, né? Ele vai mudar uma geração, vai demorar um tempo aqui, e ele traz para esse signo de Áries uma necessidade de percepção, de intuição, de interiorização. E aí, naturalmente, né, essa questão desse impulso, ele recebe uma necessidade de autoconhecimento, da percepção do porquê. Então, não é uma energia, vamos colocar assim, compatível, né? Então, Netuno e Áries, na prática, são energias antagônicas, né? E aí vai trazer, no geral, uma necessidade de reavaliação das disputas, dos caminhos, de todo esse contexto, né? Você Agora, acha eu tenho. que as pessoas vão ficar mais espiritualizadas, esse propósito, essa atitude dentro da espiritualidade? Não, eu acho que a gente pensar que as pessoas ficam mais espiritualizadas é um pouco romântico demais. Eu acho, porque no final é muito mais fácil as pessoas se perderem no geral e terem a necessidade de buscar a espiritualidade do que propriamente dito elas se espiritualizarem, né? Porque isso Claro. demanda uma escolha. Agora, antes da Silvana falar, eu tenho um afilhado que ele tem muitas coisas em Áreas. E aí no começo você falou do esporte, né? E aí eu fui atender ele, e ele tem um Stelo em Áreas e tal, e ele tem essa impulsividade. E aí eu sugeri para ele, falei assim, inclusive ontem eu falei dele no curso. Falei, Henrique, vai fazer uma academia primeiro, depois a gente conversa, porque não dá, né? Muita coisa e tal. E aí ele me ouviu, ele foi. E aí quando ele foi fazer academia, depois, acho que uns 15 dias, uma semana depois, a gente voltou a conversar. Eu falei, e aí? Ele falou assim, me inscrevi, eu tô fazendo Muay Thai, tô fazendo Pilates, tô fazendo dança e tô fazendo musculação. É o Pegou Ares. toda a academia. Toda a academia. Eu falei, mas você se inscreveu em Já tudo? já ele larga tudo, né? Porque enjoa. Não, ele falou, ele realmente se inscreveu em tudo. E aí, isso funcionou porque a gente conseguiu conversar um pouco. Claro que ele não permaneceu na academia, né? Foi uma coisa que, óbvio, né? Que ele não permaneceu. Mas tem essa questão, né? Desse impulso, dessa energia. E, naturalmente, se a gente for pensar também na roda do zodíaco, o Áries como sendo uma energia de iniciação, de explosão, dessa coisa do princípio, então essa necessidade da força, do ímpeto, dessa pressa, né? Porque é isso, assim, é o começo. Então, o começo precisa dessa energia, desse impulso, dessa explosão, né? E é claro, tem as questões, né, da maturidade e tal. Só que a gente precisa adular, né? Porque no caso da Carol, a Vênus propriamente dito, ela não está num signo harmônico, né, para essa questão do relacionar-se em si, porque ela perde um pouco a paciência propriamente dita, né? Porque se a gente for pensar a Vênus, né, tem a questão do charme, do encanto e todo esse processo, né, toda essa dança, ela em Libra, né, ou ela em Touro, em Áries essa coisa, você fala assim, não tenho tempo para isso, gente, vamos, já resolve. Só que também, se a gente for pensar nessa questão mitológica, uma Vênus e Áries vai falar das mulheres guerreiras, né? Então, esses mitos, né, a própria Xena, ou esses mitos, assim, de mulheres ou aquelas mulheres do Amazonas, né, As Amazonas, as né? Amazonas, né, tem essa referência, né, das mulheres que faziam acontecer, né, Que sai da inclusive no frente e de filme, repente né? resolve. O filme da Mulher Maravilha, elas moram em Ofiuco, né? O planeta Essa das questão. Amazonas, que na astrologia ele
tiraram dali, né, o 13º signo. E só são mulheres, né? E todas elas têm a competição, então o consciente coletivo, o negócio já está ali formado, né? Para falar sobre essas Amazonas, né, que tão importantes e Sim. Ares, né, nos primórdios. O que você ia falar, Silvana? Ei, tudo bom? Boa noite, gente. Eu vi que a Juju tá aí, né? Ei, Ju, Você viu que saudade. ela apareceu? Mas Oi, ela tá Coisa sem boa, Si, falar tudo nada. bem, queridona? Voltei aqui. De vez em que quando eu bom. apareço. Ah, que bom. Rô, você Tava na praia, Ju? Oi? hã? Tava na praia? Não, não, estava aqui no, na minha prisão, né? Lua de casa 12, eu me aprisiono em casa mesmo. Aí eu tenho Ah, uma Trabalhando com lua, as minhas mandalas aqui. Tô bem netuniana. Netuno tá quadrando minha lua ainda, né? Então tá foda. tenho lua em Ares na casa 12. Ah, desculpa, é. Agora é Silvana. um Então, casulo, Netuno né? vai entrar em Ares, né, Rodrigo? Mas o Saturno vai se encontrar em Ares com Netuno, acho que em junho, né? Vai ser É. uma conjunção Netuno-Saturno aí de briga do real com o ideal, né? Vai passar aí na lua dela, na Vênus dela. Mas enfim, desculpa, Si, pode falar. Botar Netuno em Ares também é botar os sonhos para se realizarem, né? Fazer a realização dos sonhos. Rô, quando você perguntou sobre Ares, eu sou muito ariana, né? Meu ascendente é Ares, é um finalzinho de Ares, mas é Ares. Meu regente é Marte, né? Regente do meu mapa e do meu signo solar também, né? O segundo planeta do Escorpião. Eu custei a aceitar, a me ver. Eu não me via, eu não via nada ariano em mim. Eu ficava assim, gente, o que que eu tenho? Aí depois uma prima minha um dia falou assim, como não? Você é pura ariana. Aí você vai vendo nos ímpetos, na irritabilidade, nos impulsos, na coragem, na falta, no tomar a frente. E isso é muito legal de Ares. Isso é bem, bem legal, sim, né? Porque venho de uma família, eu sou a única mulher, a mais velha, são 3 irmãos homens, 2 deles arianos, então a competição aqui tem que ser braba, sempre foi de muita luta, né? Muito igual para igual para ter meu lugar, meu lugar de fala. Mas eu concordo com a Juliana e a outra que realmente, com você também, Rodrigo, que o ariano, quem tem um Ares forte no mapa, uma das melhores receitas é fazer uma atividade física e tentar fazer algo que goste para não ficar só aquela primeira batalha e largar a guerra no meio do caminho, né? É isso que eu queria colocar. Vocês sabem que. E aí, esse menino, esse meu afilhado, eu falei dele ontem no curso, e aí falei hoje porque ele reapareceu, na verdade, né? Porque ele ficou um tempo sumido e tal, ele reapareceu, então ele é um ariano emblemático para mim, porque ele é muito ariano. Ele tem um ascendente Áries e ele tem o Sol na casa 12, Mercúrio na casa 12 e tal, então ele é muito ariano e tem essa questão da casa 12. E aí, o legal, né, trocar com vocês, ele tem uma condição de vida, ele é filho único, a mãe dele, né, enfim, tem casa e tal, e aí ele ele brinca com brinquedos, assim, tipo assim, ele compra um jet ski e fica um tempo. E aí outro dia ele comprou aquela coisa de colocar nas costas e voar nas praias, e aí ele vai trocando de brinquedo, assim, e com muito entusiasmo, né? E aí, tudo certo. Barco, essas coisas. E aí agora a última dele foi comprar um carro, equipar o carro e viajar pelo Brasil. Ele falou, não, eu quero conhecer o Brasil. Aí ele transformou o carro num lugar para dormir, para se arrumar, para fazer comida, essas coisas assim, e saiu na aventura dele. E tudo certo, assim, só que ele tem o Sol de casa 12. E aí o Netuno agora está se aproximando do Sol dele, numa conjunção, né, que ele é um Sol de 3 graus de Áries ali. E ele tem o Mercúrio ali também próximo. E o Saturno também está se aproximando. E aí ele me ligou dessas aventuras. Ele está no interior de uma cidade que eu não sei o nome. Uma cidade assim, perto do Amazonas ali. Ele me ligou e falou assim: eu preciso de ajuda. Porque eu tô querendo ficar aqui, eu acho que eu vou comprar uma casa aqui, eu quero quietar, eu tô confuso, eu não sei o que vai. Foi essa semana com eclipse, né? E aí ele tava falando comigo, eu tô dando risada, e falou: você tá rindo do quê? Porque a gente já é íntimo já, né? Aí eu falei, não, Ele, porque
pelo seu mapa, é natural que você esteja nessa confusão, né? Agora não dá para você decidir agora, espera passar as coisas e tal. E aí tá no momento assim de incerteza, de insegurança, de buscar espiritualidade e tal. E eu achei bem simbólico com o mapa dele, sabe? Com o momento que ele tava vivendo. Aí depois eu estudei um pouco mais, aí falei para ele do mapa dele que tava rolando, ele entendeu, né? E aí aquietou um pouco mais, mas eu falei assim, nossa, o Henrique ele não tem jeito, né? É um ariano que é o próprio ariano, para mim ele é o próprio ariano, muito simbólico. Enfim, e o legal também de a gente pensar que no mapa astral, a casa ou a área da vida que a gente tem o signo de Áries, é uma área da vida onde a gente tem pressa, onde a gente tem urgência, né? Onde a gente não se condiciona, né? Tem esse impulso, né? Então, por exemplo, eu tenho Áries na casa 3. Eu sou bom de multa, gente. Sou bom de multa. O movimento, eu sempre fui bom de multa. Eu falei, gente, mas por que que eu levo tanta multa, gente? Eu não tenho paciência, então eu saio andando, atravesso o farol, e às vezes não é nem por nada, não tô com pressa, não tô com nada, é porque eu não aguento ficar esperando. E até que eu perdi a carta, aí eu falei, ah, gente, não é possível um negócio desse. Ares na casa 3, né? Porque essa pressa, né? Quem mais falou que é ariana aqui foi a Sônia, é isso? A Sônia, que Sônia legal. escreveu no chat ali que tinha. Oh, maratonista. Eu também tinha problema, perdi vários dentes, virei maratonista, passou tudo. Pousariano para correr. Gente, eu precisava muito fazer alguma atividade, fazer Mas Muay algum Thai, esporte. Mas assim, eu acho que meu corpo não produz endorfina, porque todo mundo fala que fica com uma sensação maravilhosa, eu fico com ódio. aí é tempo isso. Depende da É treino. atividade. Tem Faz que Você tem dança, que ô encontrar a Fabi. atividade que você tem Eu prazer. fico, eu fico com ódio. Com ódio. Vai, Musculação vai não dá muito dançar, prazer, porque não. pode ser a dança que te Ah, agregue. Porque dança é movimento também, pô. E É. depende do Marte, né, Rodrigo? Que eu acho que Ô, Sil, você tem Marte em Câncer, não é? Então, você estava falando que você não identificava seu Áries, eu associei um pouco com isso, né? Porque tem um Marte ali, no signo que ele menos gosta de estar, né? Sim. Pode ser. Porque vai Aliás, temperando esse lado ariano com a qualidade do nosso Marte, né? E aí é isso que vai. acho que eu tenho sentido ele em cima do meu Marte aí, que tá, o meu é 18. Agora que ele está querendo começando a sair, mas ai, desde dezembro que ele ficou em cima de mim. E eu falei de Saturno aquela hora, porque Saturno também não fica bem em Áries, né? Porque Áries, como disse o Rodrigo, é o apressadinho, e Saturno é o oposto disso, né? Ele quer a coisa ali bem quadradinha para a coisa fluir. Mas eu abri o microfone só para falar que eu tenho em PDF o livro que a Juliana falou. Se alguém quiser, eu mando para o Rodrigo, ele joga lá no grupo. Legal. Ah, me Eu tenho manda. PDF. Eu quero Eu Vou também. te quero. mandar depois, Rô. O livro é muito legal. Fala Enfim, dos Alô, asteroides. alguém alô, quer falar alguma coisa, não? Rodrigo, Cadê? Quem falou? eu, Eve. eu tenho Marte em Ares, na casa 7. E aí? Agora, essa pressa aí, vamos dizer, É réu primário? eu associei a parceria, vamos dizer, romântica, né? Essa Viúva? eu já não tenho mais, essa eu já perdi. Oh, meu Deus do céu. Não ô fica me Eve, olhando ô assim. Eve. Eve, você amadureceu, bem. Você amadureceu. É, enfim. E aí, a segunda parte, eu tinha separado o mapa do Gilberto Gil pra gente dar uma olhada junto. A gente vai passar a segunda parte já. Depois eu vou separar direitinho o livro que a gente vai ler. Eu vou dar uma olhada nesse livro que a Ju vai mandar. E a gente pegar uns textos que sejam mais curtos, que a gente consiga ter mais trocas, né? Senão fica muito maçante também o estudo. Fica cansativo. E aí, vamos ver o mapa do Gilberto Gil. Aproveitar que o Netuno está em evidência essa semana. Eu falei, vamos ver um mapa mais leve. E aí eu vou olhar a biografia dele, bem curta, que eu separei aqui. Biografia, deixa eu ver depois a biografia dele. Tá aqui. Gilberto Gil. A Silvana falou assim, que falam muito isso, né? Ah, ele é um
o orixá encarnado, né? Tem essa, falam muito isso. E aí depois eu entendi o porquê. Depois eu vou ver no mapa, vocês vão entender isso. Mas tá aqui. Eu separei uma biografia simplesinha dele, pra gente só ter uma ideia, mais ou menos. E aí, Fabi, isso pode ajudar você que, Posso? por favor. Vamos lá, Gilberto Gil, biografia, dados pessoais e reconhecimento. Nome completo: Gilberto Passos Gil Moreira, de 26 de junho de 42, em Salvador, Bahia. É cantor, compositor, foi político brasileiro com uma carreira que o tornou um dos ícones da música e da cultura nacional e internacional. O início da vida. Ele cresceu em Ituaçu, no sertão da Bahia, e depois retornou a Salvador. Desde cedo, demonstrou interesse pela música, influenciado por Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi e artistas de rua. Estudou música formalmente, aprendeu sanfona, bateria, trompete e, posteriormente, violão. Formou sua primeira banda, Os Desafinados, tocando rock e música brasileira. A carreira musical. Conheceu Caetano Veloso em 63, iniciando uma parceria que marcaria a música brasileira. Foi um dos criadores da Tropicália, movimento que misturava música brasileira com rock, psicodelia e crítica social. Seu primeiro sucesso foi Aquele Abraço, de 1969. Gravou álbuns icônicos como Expresso 2222, Refazenda, Refavela, Quanta e Eletroacústico. Ganhador de 2 prêmios Grammy e homenageado com a Légion d'honneur pela França. Prisão e exílio. Em 68, foi preso pela ditadura militar junto a Caetano Veloso por representarem uma ameaça cultural ao regime. Passou 3 meses na prisão em quarto e 4 em prisão domiciliar. Exilado em Londres, teve contato com o reggae, rock britânico e filosofias orientais. Gravou álbuns e participou da cena cultural londrina, ao lado de bandas como Pink Floyd e Ice. Yes. Retorno ao Brasil e afro-brasilidade. Voltou à Bahia em 72 e se aproximou dos blocos afro, como os Filhos de Gandhi. Viajou para a África e integrou influências do juju, highlife e reggae à sua música. Foi responsável pela popularização do reggae no Brasil com o sucesso No Woman No Cry, em parceria com Jimmy Cliff. Carreira política. Iniciou na política como vereador em Salvador, de 89 a 93. Em 2003, foi nomeado ministro da Cultura pelo presidente Lula, cargo que ocupou até 2008. Criou os pontos de cultura e promoveu o acesso à cultura digital com a Creative Commons. Defensor de políticas públicas culturais inclusivas e descentralizadas. Fundou a ONG Onda Azul, de proteção ambiental. Vida pessoal. Foi casado 4 vezes e tem 8 filhos, dentre eles a cantora Preta Gil. Sua música Drão é dedicada à sua ex-esposa Sandra Gadelha. Sofreu com a perda do filho Gil, Pedro Gil, em 90. Pratica yoga, é vegetariano e tem uma espiritualidade plural. Em 2023, declarou-se bissexual, afirmando: somos todos bissexuais. Estilo musical e influências. Gil é tenor, mas canta frequentemente em registro de barítono ou falsete com uso de esquete. Suas composições transitam entre o samba, baião, forró, reggae, rock, afrobeat, soul, disco e música eletrônica. Influenciado por nomes como Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Jimi Hendrix, Bob Marley, George Ben, Fela Kuti e Stevie Wonder, equilibra entre o experimentalismo e a tradição da música brasileira, sendo referência de inovação com raízes profundas. Legal.
E é isso, Gilberto Gil. E aí o mapa astral dele, deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. Cadê? Esse é o mapa astral dele, Gilberto Gil. E aí eu achei muito curioso, assim, porque quando fala dessa questão dele ter passar essa impressão, né, de alguém espiritualizado, de alguém que tem essa sabedoria, né? E aí, como dizem, né, um orixá encarnado. E aí, quando eu olhei, foi assim, tá, o Sol na casa 10, né, em Câncer. Ah, no elemento água, mas o Júpiter, ele tá exaltado em Câncer e tá em conjunção com o Sol, né? E aí que traz esse aspecto, assim, de ser espirituoso, visionário, né? Idealista, popular, e também a questão do brilho e também do conhecimento, né? Com essa questão de Júpiter, né? Bem cravado com a casa 10. Eu achei bem peculiar, assim, esse brilho, né? Com a consciência. E essa questão acolhedora do signo de Câncer mesmo, né? Transmite essa questão do afeto, do acolhimento, né? Essa pessoa que é essa coisa, assim, né? A pessoa que vai te entender, vai te compreender, né? Tem essa questão. E aí também achei bem peculiar a Lua em Sagitário. E aí dizem, né? Tem um olhar mais antigo e fala, essa Lua tá peregrina, né? Por estar em Sagitário. E aí é muito pela questão da necessidade emocional de algo além, né? Essa inquietação, né? De buscar, né? E aí, nesse caso, também na casa 3 tem essa questão da mente inquieta, né? Dessa busca e tal. E aí, no mapa dele, uma outra coisa também que chamou a atenção, que eu não sei como é que vocês pensam nisso, né? Mas outro dia eu falei disso também. A posição da Lua ela vai falar sobre o inconsciente. E aí, lógico, né, o inconsciente a gente não percebe. E aí a gente pode pensar, num olhar assim mais profundo ou até filosófico, que o inconsciente ou a Lua representa os desafios da alma, né? E aí, nesse sentido, dizendo que é os desafios que a gente não tem percepção do porquê e a gente acaba sofrendo a reação daquilo. Então, sempre os aspectos que a Lua recebe, no caso, vão falar, principalmente os desafiadores, né, que no caso deles são essas oposições, vão falar diretamente sobre, além dos desafios, essas reações, né, esses impulsos, né, essas coisas que a gente acaba vivendo e às vezes ficando preso a algumas repetições sem entender o porquê. Então, esse é o mistério da alma, né? Que é o mistério da lua, ou o mistério do inconsciente, que propriamente dita a vida vai trazer, né? Situações para que a gente consiga primeiro ter consciência, perceber e tal, e depois ter a oportunidade de modificar. E aí, no caso dele, tem a oposição com Mercúrio, uma oposição com a própria Vênus, e aí um trígono com Marte, né? Que tem essa coisa da disposição e da força, mas a oposição com Saturno, que traz uma certa melancolia, uma certa tristeza, uma certa reclusão, e aí também a impaciência, né? Que é uma oposição com Urano. Eu achei bem peculiar, né? Porque a gente olha assim, não consegue perceber, porque propriamente dito é o inconsciente, né? Mas nesse contexto, aqui tem alguns desafios, né? Emocionais, né? E aí, se a gente for pensar também que a música, né, ou a expressão por conta da casa 3 ela também é um caminho de cura, né, nesse sentido, e aí faz jus, né, também a carreira dele. Achei bem peculiar, assim, essa questão da Lua na casa 3. Enfim. E aí, a Vênus em Touro, que está em domicílio, né? E é só para gente, para quem não está familiarizado com a linguagem, essa questão de dignidade, né, domicílio, exílio e tal, é que em determinado signo o planeta ele está numa posição onde ele pode expressar a sua dignidade com o máximo de possibilidade. Então, o signo de Touro ele dá essa possibilidade para a expressão da Vênus
porque é um signo que fala sobre a matéria, sobre o palpável, sobre o toque, sobre o sensorial, sobre a comida, sobre essa segurança, né? Nesse sentido também material. E a Vênus ali, ela fica à vontade para experimentar, né? Experimentar os prazeres, né? Da, da carne, né? E aí tem essa questão também da sensualidade, né? E eu achei bem legal. Apesar que essa Vênus ela tem alguns aspectos ali que também vão falar desse desafio, né? Então, a conjunção da Vênus com Saturno e Urano, que aí traz uma tensão, né? Entre a tradição, a inovação e a parte afetiva. E aí, pensando na questão artística, porque a Vênus, né? Ou o Vênus, né? Rege o ascendente dele, e aí a Vênus também recebe, né, um trígono com Netuno, de Netuno, né, no caso, que aí vai falar sobre essa questão artística, né, essa sensibilidade, né, o próprio ascendente em Libra também, né, tem essa questão, né, do encanto, da beleza, da arte, dessa expressão, né, da música, né. Nesse caso, como a Vênus está na casa 8 recebendo esse aspecto com Netuno, a gente pode pensar num amor como ritual de transformação, né? Essa busca pela harmonia como uma necessidade de liberdade também, né? Que é uma expressão da arte, mas é diferente de uma casa 5, né? É uma expressão da arte numa necessidade de uma liberdade interna, né? Do próprio instinto, né? É como se tivesse muita coisa ali para expressar, para conseguir se libertar, né? Por conta da casa 8, né? E também a casa 8 reforça essa condição dessa percepção mais espiritualizada, né? Mais voltada para uma coisa é, mística, né? Também, né? Fora a questão dos tabus, né? E se a gente for pensar também na biografia dele, uma Vênus nessa condição também vai falar de alguns casamentos, né? De alguns relacionamentos, né? Rompimento, né? A intensidade e tal, essas questões. Eu achei bem peculiar essa, esses aspectos que a Vênus recebe, né? E, e aí, no sentido da arte, a beleza que atravessa o tabu, né? Que é a questão da casa 8, né? Do prazer, quer dizer, a cura, né? Como, como prazer e a arte, né? Enfim. E aí depois também o Mercúrio em Gêmeos, na casa 9 que está em domicílio, né? Está no seu próprio regente, que vai falar sobre essa questão da comunicação, né? Da expressão, da troca, né? E aí na casa 9 é, essa questão do estrangeiro, né? Dessa percepção, né? Além da própria cultura, né? Então, uma das coisas também que ficou explícita fica, né? Explícita na carreira dele, que é um cidadão do mundo, né? Enfim, tem vários acessos aí nesse sentido. Achei também bem peculiar. E esse Mercúrio fazendo, né? Essa oposição com a Lua um embate assim entre a emoção e a lógica, né? Porque é isso assim. Então, sempre quando o Mercúrio está em oposição com a Lua, tem um processo assim de racionalização, né? É como se a pessoa internamente ela tivesse uma discussão interna, assim. É como se ela tentasse, né? Racionalizar as emoções, né? Para ficar discutindo e tal, para pontuando, o que traz um certo cansaço. Enfim. E o questionamento também de valores, né? Agora, pensando na casa 9 nesse Mercúrio, tem essa questão do intelecto, né? Que explica essa questão da liberdade filosófica, né? E a gente pode pensar, né? Ficar poético, o orixá da palavra cantada, né? Por conta dessa casa 9. Eu achei bem peculiar, assim,
nesse sentido. Agora, uma outra coisa também que me chamou a atenção é o Marte, né, em Leão, em conjunção com Plutão aqui, que o Marte em Leão tem essa questão, né, do movimento, da disposição física, com essa coragem de fazer o que precisa ser feito, assim, né, tem essa coisa, assim, de gostar do palco, gostar de aparecer, gostar da evidência, né, também na casa 11. Agora, o Plutão ali, ele vai trazer essa disposição de ir até as últimas consequências, né? Então, o Marte em conjunção com Plutão, ele traz algumas tensões no sentido da pessoa ser irredutível, né? Aquela coisa, quando eu quero muito, né? Essa vontade bem, não é nem a vontade, né? É a disposição física e o instinto, né? E, naturalmente, os limites, né? Os renascimentos e tal. Então, tem uma questão também de intransigência, né? De ir até as últimas consequências. Então, é um aspecto bélico, né? Apesar dele não aparentar, mas o Marte em conjunção com Plutão na casa 11, se a gente for pensar numa dignidade positiva para isso, pensando no Plutão e na casa 11 em si, essa transformação social, né? Então, alguém que tem como marca levar ou ter a voz, né, de uma transformação social, né? E aí, se a gente for pensar na trajetória dele, essa questão da ditadura, né? E como que foi, né? Porque essa questão da arte deles é muito uma voz do mundo, assim, que o Brasil precisava, né? Então, muita gente que não podia falar e tal, e eles nessa vanguarda propriamente dito, de, de levar, né? Essa cura através da expressão, né? Da coragem, né? Para mim fica muito marcado vendo eles como artista, né? Não tem como falar do Gilberto Gil sem falar do Caetano. A coragem, né? A coragem de bancar quem se é num tempo onde isso não era uma coisa simples de se fazer. E aí, esse Marte em conjunção com Plutão, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa coragem, assim, intensidade, regeneração, é, enfim, firmeza, né? E isso que eu estou dizendo que é a transformação, né? O guerreiro da cultura, né? Que atua como um transformador, né? Do coletivo, né? Eu achei bem peculiar também essa questão. Agora, um outro ponto ainda sobre esse Marte, pensando em aspecto, né? Para tentar traduzir um pouco mais, um sextil com o próprio Saturno, que aí além porque é isso, né? O Plutão traz essa questão da intensidade, da explosão, da força, só que o Saturno ele traz essa coisa assim da persistência, da responsabilidade e principalmente da construção, né? Então Marte, em bom aspecto com Saturno, é aquela coisa de subir a montanha, né? Então é alguém que vai fazer, que vai continuar fazendo, que vai ter a disciplina necessária para chegar onde precisa chegar, mesmo com sofrimento, mas vai é uma ação construtiva, né? Então, também marcando essa questão da carreira dele, né? Dentro desse contexto aí. E uma outra coisa que me chamou a atenção, já falando do Saturno, olhando por outro lado, né? Então, o Saturno em Gêmeos, ali já está na casa 9, né? Então, tem uma necessidade de um aprendizado filosófico, né? Estruturado no sentido de estudo, de buscar o saber, né? Em conjunção com Urano, né? Então, tem um conflito ali entre a inovação e a tradição, né? E esse próprio sexto com Marte olhando daqui, né? Então, o Saturno em si, em Gêmeos, ele já leva um aprendizado sobre a pessoa precisar estruturar-se para conseguir expressar alguma coisa. Olhando por outro lado, a pessoa tem o medo de errar, o medo de expressar, né, de alguma forma. E aí, nesse caso, esse medo, ele precisa ser traduzido
por estudo, por persistência, né? Por responsabilidade propriamente dito, né? Então, peregrino, né? A gente pode dizer a posição dele aqui. E aí uma outra coisa que a gente troca, né? Porque precisa servir para isso, né? Para a gente conseguir olhar os nossos mapas, entender os nossos desafios, né? Então, um Saturno de casa 9 ele também vai exigir um- uma postura com as leis, com o que é certo, com senso de espiritualidade. Eu não gosto muito da palavra exigir, mas se a gente for pensar por esse olhar da astrologia, a posição de Saturno, ela vai marcar um lugar ou ter um símbolo de uma vivência onde a gente tem a possibilidade de se responsabilizar para que a gente consiga ser livre. Então aqui precisa de uma ação consciente, de se apropriar daquilo, né? E aí, naturalmente, né, entendendo que ele tendo, né, essa questão também da religiosidade, desse senso, né? Então, uma pessoa que é vegetariana, uma pessoa que tem uma prática espiritual, né? E isso se vê também pela postura dele e está na biografia dele também. Então, geralmente, Saturno de casa nova, a pessoa tem uma estrutura que leva para um caminho de espiritualidade também, né? Não só de estudo, né? Mas tem essa questão, né? E aí, assim, seriedade intelectual, compromisso com a ética, capacidade de transformar o pensamento em legado, né? Por conta de Saturno, né? Então, tem essa peculiaridade, assim, eu sempre observo bem o Saturno nesse sentido. E aí, pensando na questão da interpretação do mapa, acho que eu falei isso ontem na aula. Claro, a gente não consegue perceber em qual grau que a consciência, que a pessoa tá na consciência dela sobre o que ela tem como destino, simbolizado pelo mapa astral. Mas entendendo o mapa e ouvindo a pessoa, fala assim, ó, isso aqui quer dizer isso aqui nessa casa tem esse pedido, né? Tem essa observação e tal, e a resposta da pessoa a gente consegue entender, fala assim, tá, então tá nesse grau de consciência. E aí, quando a gente consegue indicar o caminho, né? Fica fácil, porque é isso, assim, não tem jeito, né? Alguns mais fácil, outros com mais dificuldade, mas o mapa ele mostra um caminho, né? Não tem como fugir disso, né? Agora, o Júpiter ele vai entrar em Câncer agora, né? Nesse ano, acho que em julho, né? Eu tô esperando, ansioso para ele entrar em Câncer, porque ele tá em Gêmeos já faz um tempinho. Em Gêmeos ele faz oposição, tá na minha casa 4, né? Tô esperando ele chegar na casa 5. Mas o Júpiter em Câncer, ele tá exaltado, né? Exaltado porque é um terreno fértil, né? Para expansão, para crescimento, né? Ele traz abundância de raiz, né? De fartura de cuidado, fartura de sentimento, né? Então, é um lugar legal para ter o Júpiter, né? E aí, no caso dele, o Júpiter está na casa 10, em conjunção com o Sol, e aí é muito esse Júpiter que a gente enxerga nele, né? Junto com o Sol em Câncer, essa sabedoria emocional, essa liderança com ética, né? A vocação pública, né? Com generosidade, né? Porque o caminho dele também é artístico, é um caminho de militância, né? Também de cuidado, de amor, né? Então, esse Júpiter aqui é o ponto alto do mapa dele, com certeza, né? Não só porque está na casa 10, mas porque está em conjunção com o Sol e porque está no signo de exaltação. Achei também bem peculiar. E faz E aí, recepção com a Lua, né, Rodrigo? Que eu achei também bem forte para ele. Que você vê a sim, Lua dele tá em Sagitário. sim, sim, é verdade. Não tinha pensado nisso. Verdade. Achei bem peculiar, assim. E aí o Plutão de casa 11 eu já falei. Que mais? Urano ali na casa 8. Urano na casa 8, se a gente pensar só em Urano, essa casa 8 que tem ali a Vênus também e tal, eu tô pensando no Saturno na 9 já, mas Urano na 8 tem uma quebra de padrão, né? Uma pessoa que não aceita o condicionamento, uma pessoa que vai além dos paradigmas, né? Então é um grito de liberdade interno, né? De uma pessoa que não aceita essa coisa do quadradinho, né? Eu vou confessar para vocês que o mapa dele eu enxerguei muito mais uma pessoa que tem essa condição de libertar o próprio espírito e ter a arte como expressão para isso, do que uma pessoa que tem a expressão da arte da casa 5, né? Mesmo
entendendo que esse Urano aqui, ele rege também a 5, né? O Saturno ali. Mas é muito mais essa questão, assim, do resultado de um trabalho interno, assim, sabe? Que é diferente de uma expressão artística da casa 5, que é mais leve, que é uma coisa mais espontânea, né? Aqui teve um trabalho de busca mesmo, assim, né? Achei bem peculiar. E aí uma outra questão, os nodos, né? O eixo, nó do sul, nó do norte aqui, casa 12 e casa 6. Também achei peculiar, né? Virgem e peixes. O nó do sul, eu sempre olho o nó do Mapa, sul. nós não estamos vendo o mapa. Você tirou? Tirei? Tirou. Faz tempo que eu tirei? Um pouquinho Não, eu só. tô vendo, eu tô vendo. Acho que era você que não estava vendo, viu, seu? É, Cadê ele? E agora, tá aí? Tô aqui Tá, apontando o mapa com a setinha. tá. Obrigada. Tá bom. E aí, o eixo, né? Nó do sul, nó do norte, casa 6 e casa 12. E aí, assim, eu sempre olho esse eixo, eu confessar para vocês que para mim, ler os eixos, quando eu estou interpretando o mapa, eu vou procurar saber se a pessoa consegue alcançar. E aí, nesse sentido de conseguir alcançar, eu penso que primeiro ela precisa dar conta de quem ela é, o ascendente, o sol, a lua, as questões pessoais, tá apropriada de si, para que depois ela consiga entender um destino mais profundo, que é essa questão dos eixos, né? Porque senão fica uma coisa assim, eu acho que acaba atrapalhando muita informação. Mas nesse caso, o nó do sul, eu sempre vejo ele como uma área da vida onde a gente tem uma sabedoria espontânea. Se a gente for pensar para quem acredita, né? Nesse lugar de entre vidas, então a gente vai entender que uma vida é pouco para a gente conseguir aprender alguma coisa substancialmente. Isso é uma questão, né? Então a gente aprende conforme experiências, e o Nó do Sul vai falar de uma coisa que a gente já tem o aprendizado, é fácil para a gente, é uma coisa que a gente já lida com aquilo com muita facilidade, porque a gente já tem uma bagagem daquilo, mesmo que a gente não lembre diretamente, pensando nessa questão entre vidas, né? Então, o Nó do Sul na casa 6 é uma pessoa que tem a sabedoria do dia a dia, do trabalho, do labor em si, né? Pensando na casa. E aí, nesse caso, esse trabalho, esse labor em peixes, é uma pessoa que entende o valor do serviço no sentido do cuidado e no acolhimento do outro, né? Tem essa questão, né, dessa sabedoria. E aí, o Nó do Norte, também nesse mesmo sentido, eu enxergo como uma área da vida onde a gente precisa ter a humildade para aprender. E aí eu não vejo essa coisa assim, tem que sair do nó do sul e ir para o nó do norte. Assim, eu não consigo ver como que a gente consegue largar um para ir para o outro. O que eu vejo é que a gente pode ter a humildade de entender que existe uma área onde a gente vai precisar aprender. Então eu pego a minha bagagem do nó do sul e vou humildemente para o nó do norte para que eu consiga aprender algo que eu não tenho familiaridade. Esse é o olhar. Porque é cômodo eu ficar só no nó do sul, porque eu já sei, já conheço aquilo, para mim é fácil e tal. Agora o nó do norte ele exige que eu decida, falo assim, tá, quero aprender isso. E aí no caso, né, casa 12, questões do inconsciente, questões dessa busca espiritual, né, dessa questão psíquica, né? E aí no caso, em Virgem, né, com racionalidade, com minúcia, né? Com estratégia e tal, com detalhes, né? Então, é nesse sentido, né? Nó do sul e nó do norte. Esse eixo aqui. Que no caso dele, se a gente for pensar que ele alcançou isso, então é um serviço consciente e curador, né? Saindo do sofrimento, que aí é uma vida, né? No subúrbio, né? De serviço, de prestação de serviço, né? Um trabalhador, para uma compaixão, para um método, né? Para um trabalho que tenha uma dignidade, né? Então, tem essa questão. Uma outra questão, ele tem um sol na casa 10, então ele tem um mapa diurno, né? E aí, nesse caso,
essa parte da fortuna funciona. Porque tem uma questão assim que o Pegasus, ele tem um detalhe. Ele calcula a parte da fortuna só de uma forma, só se o mapa for diurno, aí ele calcula certo. Se o mapa for noturno, a base de cálculo muda, inverte. E aí ele continua calculando dessa forma. Então, quando o Sol ele é noturno, o mapa, né, é noturno, a parte da fortuna do cálculo do Pegasus não funciona. E aí precisa fazer o cálculo manual. Tem essa peculiar, esse detalhezinho. Então, no caso dele, pelo Sol ser de casa 10, essa parte da fortuna funciona. E aí, parte da fortuna na casa 6 em peixes, né? A riqueza, né? A riqueza do trabalho, do serviço com a alma, né? O servir com arte, né? O arte eu estou sendo tendencioso, né? Porque a gente já conhece a história dele, mas o dia a dia elevado, né? Pela questão de peixes e tal, né? Enfim, esse serviço, né? De levar para as pessoas um acolhimento de alma, né? Enfim. E aí, pensando no dispositor final, que é o planeta predominante do mapa dele, é a própria Vênus, que está em touro, né? Está em domicílio, como eu disse, forte, sensual e transformadora por conta de estar na casa 8 e além de transformadora, irreverente, né? Quebra os padrões, tem essa questão da originalidade, né? E também da impaciência, né? Para não ser só poético. E se a gente for pensar também no planeta predominante do mapa, naturalmente é o Júpiter, né? De casa 10 ali cravado na casa 10 exaltado, né? Conjunto ao Sol e tal, tem essas peculiaridades aí. Que mais? Acho que é isso, né? Do mapa. O que vocês acham? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que eu não prestei atenção, que vocês enxergaram? Alguma coisa que vocês querem? Deixa eu perguntar uma coisa. Então, como ele tem vários casamentos e vários filhos, acho que 8 filhos, é isso, né? Mesmo ele É, não tendo nada aqui, né, assim, na 7, na 5, é tudo isso por conta dessa Vênus, então, aqui exaltada em touro, na casa 8, então? sim, sim. Hum, E É, não só isso, eu acho que também tem o lance do Marte, não, Rodrigo? Porque na 7 ele tem Áries, Marte dele está em Leão, e aí você vai olhar para o Sol, é conjunto a Júpiter. Então dá essa expandida nesses casamentos, mas aí tem que fazer essa costura, né? sim. É, se a gente for pensar no casamento em si, né? Que a gente vai pensar na casa 7. Então, o regente é o Marte, que está ali junto com Plutão, na casa 11. Então, o Marte, essa conjunção, apesar de eu estar sendo poético, filosófico, né? Marte com Plutão, não é uma conjunção fácil. Na prática, é uma pessoa que intransigente, né? Uma pessoa que tem uma força, que tem uma potência, apesar de ele ter essa imagem amigável, né? O grande público, mas o Marte em conjunção com Plutão na 11 é a pessoa que sai da frente, né? É, é do meu jeito e é do meu jeito, né? Principalmente nas parcerias, né? Casa 7 em Áreas, né? Então, e não tem medo de ir até as últimas consequências, né? E aí, nesse caso, naturalmente, né? Esse renascimento através das parcerias, né? Ou em pró, né? Do coletivo, né? Porque tá na casa 11, né? Então também fica fácil de olhar assim, né? A casa 11 predominante, né? Fala assim, tá, então, aquela pergunta, né? Ou eu ou seus amigos, né? Fala assim, então, tô indo embora, né? Marte na 11, né? Em Plutão, né? Fala assim, não tem negociação, né? Enfim, agora, os filhos... Os filhos, acho que o Júpiter em conjunção com o Sol, né? Dá essa potência, né? Fertilidade, né? Com Zeus, né? Ura- com Urano também, que é o dispositor da 5 dele, né? É, Urano ali. Urano está conjunto com a Vênus? Deixa eu ver. tá. Ah, uhum.
que mais? Agora, ele tem aquela música dele, Drão, né? Que diz que fez para uma das mulheres na Lindíssima. separação. E aí o comecinho da música que ele fala que o amor é como um grão e tem que morrer para germinar, né? Ressuscitar no chão. E eu acho que esse trecho fala muito tanto desse Marte com Plutão, né? Mas também dessa Vênus de casa 8 dele, né? Agora, Marte com Plutão, eu concordo, é que a gente conhece um lado dele, mas é agressividade, até um abusador aqui seria, né? Perigoso até esse Marte com Plutão aqui. Mas É, eu acho que o mapa dele tem um lado espiritual muito forte, não só por causa de Nó do Sul em Peixes, mas Lua em Sagitário, Sol e Júpiter no signo de Câncer, que é mega esotérico, né? Ele até tem uma letra, uma música que chama Esotérico, né? Esotérico. Que ele fala, nem tanto esotérico assim, né? Que o que Deus fala dele uma é série, mais. né? Ele fala que se ele é incompreensível, imagina o Deus dele, né? Ele fala algo nesse sentido. Mas eu acho que o que mais mostra o que é o Gil é a música Se Eu Quiser Falar com Deus, depois de olhar esse mapa aqui. Porque ali, para mim, naquela letra, ele deixa claro esse lugar de que Deus é uma coisa bem subjetiva, né? Você encontra Deus dentro de você, não precisa de um templo. Eu até vi uma vez uma entrevista dele que ele falou que escreveu essa música para o Roberto cantar. E aí, quando ele mandou para o Roberto Carlos nunca deu resposta para ele, nunca gravou. E aí, na entrevista, ele falava isso, que talvez, o que ele entendeu com essa recusa, é de que talvez o Deus do Roberto não seja o mesmo Deus dele, né? Tipo, o Deus dele é uma coisa um pouco mais netuniana, eu diria, né? Um pouco menos palpável do que o Deus do Roberto Carlos, que é uma coisa mais católica e tal, né? Mas você sabe que essa música eu acho ela linda, É mas tem, maravilhosa. mas tem uma parte que eu acho pesada, assim, que dá um certo nó na Uma certa garganta. depressão. Tipo assim, para conseguir falar com Deus, precisa comer o pão que o diabo amassou primeiro, né? Dá um É, certo. Dá mas um, aí olhando para o Marte com Plutão, você pode até entender, talvez, por que que ele tenha feito essa parte, né? Ou então essa casa 8 dele aqui, ó, ele deve ter passado pelo inferno mesmo para poder encontrar esse Deus e chegar na 9, né? E Ele, chegar em per- Sagitário. é, ele perdeu um filho num acidente de carro, um rapaz novo ainda, ele era baterista, o Pedro, irmão da Preta, filhos da Sandra Gadelha. Gente, a música também é o Super-Homem. Olha essa Vênus dele, né? A gente conhecendo a obra dele, fica fácil, né, interpretar. De entender a letra, né? Porque foi o que o Rodrigo falou, a É, gente sim. a gente conversa com o cliente para entender que parte a pessoa tá, né, da vida. Mas às vezes, sem conversar, sabendo a letra da música, você já pesca alguma coisinha também, né? é, Mas na letra de Deus, se quiser falar com Deus, o que eu acho mais de dar um nó na garganta é no finalzinho dela, que ele fala que tem que dar as costas e caminhar decidido pela estrada, porque ao findar vai dar em nada, nada do que ele esperava encontrar, né? Então, eu acho que tem muito a ver com esse lugar de Sol, né? Com Júpiter em Câncer, quase como que implorando para voltar para casa que não é aqui, né? Considerando que a gente não é daqui. Então, essa lua que faz essa recepção com Júpiter em Sagitário e aí oposição a Mercúrio, eu entendo que esse lugar de escrita dele e de poesia é de fato uma tentativa de voltar para algum lugar que ele busca por uma libertação mesmo, por essa coisa da e Câncer ainda que é super esotérico, né? Você vê Câncer dá exaltação para Júpiter e dá exaltação para Netuno. E ele tem ele super forte no mapa. Então, assim, eu gosto de olhar o mapa e pensar nas letras. Eu faço muito isso com Belchior também. Tem, sei lá, 7 planetas em Escorpião, eu acho, além do ascendente. E é de dar dó, dá dó, assim, dó não, né? Mas dá um nó na garganta de ver o que ele pode ter passado quando você lê as letras e olha para o mapa e fala, cara, esse também foi para o inferno, né? é. Enfim. E aí no final é isso, assim, É, bom, pegar. vou contribuir só com uma. Claro, da Casa 11, da Força, né? E me veio Pessoa Nefasta. Aquela letra é incrível, né? Eu não Não ouvi que tem música ruim no
do Gil, mas, nossa, pessoa nefasta, que coisa linda que é aquilo. Abaixa o microfone da Esther. E, no geral, se for pensar para o olhar mais antigo, o Júpiter, né? Exaltado na 10, dignidade máxima. Não máxima, né? Mas nesse sentido. E nesse olhar assim mais contemporâneo, um artista que cura e liberta por meio da palavra, né? E da canção, né? Por conta desse povo na casa 8 e tal, e até esse Marte, né? Em conjunção com Plutão, né? Enfim, aí tem uma outra coisa que eu não tinha prestado atenção, que é o Quirón. Eu achei que vocês iam perguntar o Quirón na casa 11, né? Em Leão. E aí, sempre, porque, por exemplo, a posição de Quirón no mapa, e aí sempre quando eu estou interpretando, eu tento ir devagar, porque é uma ferida, né? Uma dor e tal, e cada um tem a sua. Mas é uma memória de uma dor naquela área, né? E aí, no caso, na 11 em Leão, essa questão, né? Foi preso, foi perseguido, né? Tem essa questão dessa exposição, né? Dessa forma e tal. É bonito olhar agora, né? A história, né? Mas para quem tá vivendo, né? É uma ferida, é uma dor, né? Exílio, né? Acabou sendo exilado e tal do país. Que irão na casa 11 é a própria dor desse sentido do coletivo, né? Dessa perseguição e tal. Enfim, enfim. E aí ele faz a música chamada Palco, né? Com Plutão e Marte em Leão, e faz uma música chamada Palco. Eu acho que foi bem um processo de cura mesmo também para esse Quirón, né? De Leão aí. Dentro de tudo isso que você falou, né? Ele acabou brilhando, mas de uma maneira que ele também pudesse ajudar as pessoas a refletir, né? E a se curarem, né? Porque na E essa ditadura, música, né? Claro, Palco é uma baita letra, só que é clarividente, pode ver. Nossa, olha onde ele vai. Que delícia, gente, que delícia esse estudo aí, Rô. Tô amando. Estamos, enfim, né? eu acho que é isso. Mapa do Gilberto Gil, muito legal. Me surpreendeu também, não tinha visto o mapa dele. E é isso, então. Boa semana pra vocês. Beijo. A Miriam tá aí, a Miriam não vai falar nada. A Miriam chegou, nem vi, gente. Oi, Miriam, tudo bem? A Miriam, você vai ter que cobrar dela. Ela chegou muito atrasada hoje, muito. Muito. Ai, gente. Oi, noite. Estou quase dormindo Noite. aqui. Beijo, Miriam. Então tá, então boa Beijo. noite pra vocês, boa semana. Beijo, Ju. Não Beijo, some não. Inês também. boa Boa noite. noite, gente. Tudo de Beijo, bom. gente. Até. Beijo. tchau, boa Beijão. noite. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau.